Você já ouviu falar da parafrenia? Sabe qual é a diferença entre parafrenia e esquizofrenia e paranoia? Olá pessoal, meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de psicologia. E hoje nós vamos estudar a psicose de tipo parafrênico à luz da psicanálise. Comecemos pela definição. A psicose de tipo parafrênico é um modo de estabilização psicótico caracterizado pela reconstrução da unidade subjetiva através de uma identidade delirante, fantasiosa, grandiosa e extraordinária, preservando relativamente a personalidade, cognição e adaptação social. Vamos entender, então, quais são os elementos que marcam a psicose de tipo parafrênico. A psicose é uma estrutura na psicanálise onde o eu ele ainda não se organizou de maneira estável e ele se encontra fragmentado. Dentro desse contexto, existem formas de tentar dar uma estabilidade para esse eu. E essas formas nós chamamos de modos de estabilização. A psicose é uma estrutura só, não existem subtipos de psicose em termos de subestruturas, mas existem modos de estabilização. É por isso que a gente pode falar de psicose de tipo parafrênico, porque o modo de estabilização utilizado pelo psicótico desse tipo é a parafrenia. Isso não significa que a psicose tem subestruturas, como acontece, por exemplo, com a neurose, onde você tem subestruturas como a neurose fóbica, a neurose histérica e a neurose obsessiva. Na psicose, a gente tem uma estrutura só, onde o eu não está organizado, e uma forma de tentativa de cura é que tenta dar uma estabilização para esse eu. E essa tentativa de cura é o que nós chamamos de modo de estabilização psicótica. E a psicose de tipo parafrênico ou parafrenia, ela tem um modo de estabilização psicótica que é bastante específica, que é caracterizada, portanto, por delírios elaborados, crenças de grandiosidade, ideias de referência, mas com funcionamento cognitivo preservado, personalidade relativamente íntegra e pouca desorganização do pensamento. O que isso significa? O parafrênico, quando ele expressa os delírios dele, esses delírios eles parecem coerentes, e não só parecem coerentes, como eles não prejudicam a vida funcional dessa pessoa. Ela ainda tem o seu cognitivo preservado, ela ainda tem uma personalidade relativamente íntegra e há pouca desorganização do pensamento. Os delírios do parafrênico eles são bem elaborados. Por exemplo, um parafrênico pode ter a crença de que ele faz parte de uma família que teve ligação, sei lá, com a KGB, que teve ligação com o FBI, e ele tem um relato bastante detalhado sobre isso. Ele pode dizer algo como: meu bisavô fazia parte de uma sociedade secreta e eles esconderam documentos sobre alienígenas. E eu sou descendente de uma alienígena. E agora algumas pessoas do governo sabem quem realmente sou. Então percebe que é uma história meio estranha, né? Mas que aparentemente é bastante elaborada. O parafrênico ele também apresenta crenças de grandiosidade. Ele pode acreditar que ele foi escolhido para salvar a humanidade, que ele tem uma inteligência acima do normal, e ele também tem ideias de referência. Né? Quando ele entra em contato com alguma informação, ou fonte de informação, ou questão, ele acha que é sobre ele. Então, por exemplo, né, ao assistir um jornal, o parafrênico pode acreditar que chegou a hora da mudança, né? Estamos vivenciando guerras, como as guerras na Ucrânia, e essas guerras mostram que chegou a hora da mudança, que eu fui chamado para cumprir uma missão especial, para salvar a humanidade das guerras. Quando ele escuta uma música no rádio, ele pode dizer que essa letra foi escolhida para ele. Ele, no entanto, apresenta um funcionamento cognitivo preservado. Então, por exemplo, o parafrênico, se ele estiver fazendo faculdade, ele consegue fazer os trabalhos da faculdade, tirar nota boa, não há nenhum prejuízo intelectual. Ele tem uma personalidade relativamente íntegra, o que significa que ele mantém a sua vida normal. Então, se ele é um jogador de futebol, ele continua jogando futebol. Se ele trabalha num trabalho específico, ele consegue ir acordar todo dia, pegar o ônibus, ir para esse trabalho, voltar para casa. E tem pouca desorganização do pensamento. Ele consegue manter conversas normais, normais entre aspas, né, conversas esperadas. E aí, além disso, né, o parafrênico
ele tem uma forma de delírio que ela busca dar uma explicação coerente para experiências subjetivas incomuns. Então, por exemplo, né, um parafrênico ele pode ter sentimentos de estranheza, sentimento de ser observado, observar certas coincidências frequentes. Então, o delírio ele funciona como uma forma de tentar dar uma integração a essas experiências. Além disso, o parafrênico ele tem uma forma de identidade excepcional. Ele acredita que ele é especial. Ele pode acreditar que é descendente de uma linhagem especial, de que é de alguma raça alienígena, de que ele é a reencarnação de uma pessoa muito importante. No entanto, ele preserva uma identidade coerente. Esse delírio aparece para explicar experiências anômalas. Então, por exemplo, né, se essa pessoa ela vive muita coisa na vida dela que ela acredita que são coincidências, tá sempre acontecendo uma coincidência, eu sonhei, aquilo aconteceu, eu falei uma coisa para uma pessoa e ela disse, olha, você adivinhou o que eu estava pensando. Então, ela experimenta várias coincidências, ela queria, sei lá, comprar um carro vermelho, ela passou na porta de uma loja e tinha um carro vermelho à venda. Ela sonhou, sei lá, com algumas coisas e depois aconteceu no dia dela. Então, essas experiências que parecem coincidências frequentes, ela começa a achar que ela tem algo de especial, que ela tem uma vida especial, de que ela tem um propósito especial. Então, o parafrênico, ele também apresenta um senso de propósito. Ele pode acreditar que é descendente de uma raça alienígena, como eu falei. Ele pode acreditar que está desenvolvendo uma tecnologia que vai mudar o futuro da humanidade. Então talvez seja aquela pessoa, né, que fica mexendo no celular, mexendo nas configurações do celular, tentando descobrir uma tecnologia nova, tentando configurar alguma coisa. Mas o parafrênico, ele ocupa uma posição definida no mundo social. Então ele tem o emprego dele, né? Ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um cantor. Então ele mantém, assim, uma posição definida no mundo social, porque ele tem a inteligência global preservada, ele tem a memória preservada, ele tem a linguagem preservada e ele apresenta habilidades básicas. No campo da clínica, a parafrenia ela se manifesta por certos tipos específicos de delírio, como delírios de grandeza, né? A pessoa pode acreditar que possui capacidades extraordinárias, que possui uma missão única. Delírios de referência, acreditar que aquela notícia foi dirigida a mim, a música que tocou agora no rádio contém uma mensagem para mim. Aparece também a erotomania, que é quando a pessoa acredita que alguém está apaixonado por ela. Por exemplo, uma pessoa famosa está apaixonada por mim. Meu patrão está apaixonado por mim. Ela também apresenta delírios persecutórios, acredita que está sendo observada por uma organização, e ela também apresenta pseudo-memórias e confabulações delirantes. O que isso quer dizer? Que a pessoa tem uma narrativa que ela acredita que lembra de um passado importante. Ela pode dizer, participei secretamente de eventos históricos importantes, eu estava eu estava trabalhando para o governo na época da ditadura militar, eu já fui reptiliano, já vim de outro planeta, eu tenho memórias de uma vida passada. Existem algumas variações clínicas dentro da parafrenia, são 3. Existe a parafrenia de forma expansiva, a parafrenia de forma confabulatória e a parafrenia de forma fantástica. Na parafrenia de forma expansiva, há uma predominância de crenças de grandeza e excepcionalidade. Por exemplo, a pessoa acredita que tem talentos únicos e que é especial, que tem uma relevância histórica ou social extraordinária. Existe também a parafrenia de forma confabulatória. Na parafrenia de forma confabulatória, há uma reconstrução fantástica da história pessoal. Então a pessoa pode dizer assim, na infância, eu morei secretamente nos fundos de uma associação secreta, os alienígenas estão acompanhando minha evolução. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que os alienígenas me colocaram numa cama, numa maca, que eles colocaram dons especiais em mim. Eu lembro que desde criança eu já sentia as pessoas. Ou a pessoa conta assim, eu lembro que na vida passada eu era uma pessoa importante, na vida passada eu era Jesus, na vida passada eu era a Rainha Elizabeth.
analfabete, na vida passada eu era, sei lá, na vida passada eu era alguém importante. Eu lembro desde a infância de que aconteceram coisas na minha vida que mostram que eu sou especial. Eu lembro desde a infância que eu tenho sinais de que tem alguém me observando, de que tem um espírito me acompanhando. Essa é a forma confabulatória. E a pessoa tem uma história completa, né? Como eu disse, ela pode pensar assim: olha, meu bisavô fez parte de uma organização secreta, eu nasci nesse contexto, meu bisavô escondeu alguns documentos sobre isso, nessa época que meu bisavô era parte de uma organização secreta, ele recebeu uma injeção dos alienígenas com certas modificações genéticas, essas modificações genéticas foram transmitidas para mim, desde que eu sou criança eu percebo que eu tenho algumas habilidades especiais por conta dessa condição genética. E tem uma terceira forma de parafrenia, que é a forma mais fantástica, onde a pessoa apresenta uma teoria sobre a realidade. Então a pessoa pode acreditar que o mundo é uma matrix, que ela tem uma teoria que mostra isso. Ela pode acreditar que ela tem uma teoria de que os ETs estão vigiando a Terra, de que o homem não foi de verdade na Lua, e que ela sabe as informações, que ela tem documentos que provam isso. E o que acontece? A parafrenia ela é bastante interessante, porque dependendo das pessoas que convivem com o parafrênico, como ele mantém a inteligência global preservada, a memória preservada, a linguagem preservada, as habilidades básicas preservadas, ele tem um lugar no mundo social, algumas pessoas já acham absurdo o que ele fala, né? Porque se alguém chegar falando eu sou de uma raça alienígena, mas algumas pessoas acreditam, pelo menos parcialmente, né? Tem um parafrênico que ele pode até convencer pessoas. Isso é bastante curioso. O parafrênico ele pode convencer pessoas que seguem ele nas redes sociais, ele pode ser um influencer, ele pode contar que faz parte de uma raça alienígena e as pessoas acreditar. Ele pode contar que tem informações secretas sobre o governo americano e passar essas informações para outras pessoas e as pessoas acreditar no que ele está relatando. Então é possível que o parafrênico, inclusive, convença outras pessoas das suas ideias delirantes, porque ele tem uma funcionalidade que não parece distoante com a realidade. A parafrenia ela tem uma diferença tanto em relação à esquizofrenia quanto em relação à paranoia. No caso da esquizofrenia, os delírios do esquizofrênico eles são claramente absurdos, eles são fragmentados, eles são bastante desorganizados. Dificilmente um esquizofrênico vai convencer alguém dos seus delírios, porque não faz o menor sentido, uns delírios bagunçados, confusos e estranhos. Enquanto na parafrenia, né, os delírios eles têm uma lógica interna, eles são bem elaborados. A parafrenia ela tem em comum com a paranoia o fato de que os delírios são bem elaborados, mas tem uma diferença. Né? No caso da paranoia, os delírios eles formam um sistema único. No caso da parafrenia, não. A pessoa tem várias interpretações diferentes, elas não formam necessariamente um sistema único. Né? No caso da paranoia, é como se a pessoa tivesse um óculos e ela lê a realidade a partir desse óculos. Então, sei lá, eu sou Jesus e eu tenho uma missão especial e tudo que a pessoa acredita, tudo que ela fala gira em torno dessa crença. Já no caso da parafrenia, não necessariamente. A pessoa tem várias crenças diferentes que não necessariamente se conectam num sistema único. Então a mesma pessoa acredita que ela é de uma raça de ETs, que ela tem dons especiais, né, que ela tem uma pessoa apaixonada por ela, que uma música na rádio foi para ela, mas não necessariamente esses delírios precisam estar conectados num sistema único. Então, na paranoia, o sujeito interpreta tudo pelo mesmo filtro, enquanto na parafrenia, os delírios eles são de vários tipos diferentes. Além disso, na paranoia, o centro é o outro. Na paranoia, o outro está me perseguindo, o outro acha que eu tô com raiva dele. Enquanto na parafrenia, o foco é o próprio sujeito. Então, na parafrenia, o sujeito está tentando entender coincidências que aconteceram na vida dele. O sujeito está tentando entender sentimentos que ele tem de estranheza, falsas memórias. Enquanto na paranoia, o foco é sempre o outro. O outro está me perseguindo, o outro não gosta de mim. Então, mesmo quando a gente tem um delírio persecutório ou uma erotomania na parafrenia, o foco sempre é o próprio sujeito e não o outro. Então, os outros estão me perseguindo porque eu sei, por causa das experiências que eu vivo, que eu faço parte de uma organização secreta. Aquela pessoa está apaixonada por mim porque eu sei, baseado na minha experiência, que tem coincidências significativas que acontecem quando eu estou com essa pessoa. Enquanto na paranoia é mais assim, o outro está me perseguindo, o outro não gosta de mim.
Além disso, né, na paranoia, o paranoico está sempre tentando convencer os outros. O paranoico ele vai tentar convencer as pessoas, por exemplo, de que ele está sendo perseguido. Então ele vai falar, olha, eu acho que eu estou sendo perseguido, tem um carro me acompanhando. E mesmo se as pessoas falarem, não, cara, você está viajando, ele vai tentar convencer, ele vai tentar argumentar, ele vai tentar trazer evidências. No caso do parafrênico, ele não precisa trazer evidências. Para ele é óbvio os delírios dele e ele não precisa tentar convencer ninguém. Ele não precisa tentar convencer. Mas o mais engraçado é que o parafrênico, por mais que ele não precise tentar convencer ninguém, por mais que ele simplesmente acredite e acha que é isso, as pessoas às vezes caem na dele, acreditam nele. Porque ele só fala, só para comunicar, mas ele não fala para tentar argumentar ou para convencer. Né? Às vezes ele posta um vídeo nas redes sociais falando assim, olha, eu sou um reptiliano, e ele não tá ali para argumentar, ele só tá contando. E as pessoas, quando elas acreditam, é porque, né, viram um vídeo e começaram a achar que é verdade, porque o cara parece normal, não tem nada estranho nele. Já o paranoico, não. O paranoico ele precisa convencer, ele precisa argumentar, ele precisa tentar persuadir as pessoas do seu sistema delirante. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido o que é a parafrenia à luz da psicanálise. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Além disso, na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais!